Você se lembra dessa imagem? Um condomínio em Águas Claras, o síndico desce para a academia do prédio para resolver um problema com esse saco de boxe que você vê aí no meio da imagem. Um morador desce, não gosta, é um professor de artes marciais, e ele faz isso aí que você viu, muito nervoso, e ele dá um direto na cara do síndico. E o funcionário que estava acompanhando tudo sai com medo ali da academia. E você percebe também que o professor continua gritando e não presta socorro, mesmo com o síndico ali no chão. O síndico então foi levado ao hospital com o dente quebrado e hematomas no corpo e na cabeça. Depois de vários dias internado, ele se recupera em casa. E o repórter do Povo Tatuzinho foi conversar com ele. Veja. As imagens registram o momento em que o síndico do prédio, de camisa rosa, conversava com o personal trainer, de camisa preta. Repare que um funcionário do condomínio, também de preto, estava no local. Os dois discutiam sobre o saco de boxe colocado na academia pelo lutador. Em um certo momento, Henrique, o personal, ameaçou bater em Wabir Khalil, que colocou o braço na frente para impedir a agressão. Mesmo assim, o lutador dá um soco no síndico, que cai no chão. As imagens mostram que, mesmo com o síndico caído no chão, o lutador parece continuar com as ameaças. Essas imagens que vocês acabaram de ver, elas se passam dentro dessa academia, que fica num condomínio aqui da região administrativa de Águas Claras, Distrito Federal. Toda essa cena de violência, ela aconteceu na última quinta-feira, dia 17. Era por volta de umas 11h30 da manhã. O momento exato em que o personal, de 49 anos de idade, acaba dando um soco no síndico, o Wabir Khalil, de 42 anos. Após alguns dias internado, o síndico teve alta, retornou, não aqui para casa. Ele está num outro local, lógico, por conta do medo de que algo pior possa acontecer. Mas nós viemos e com exclusividade vamos falar com ele que pela primeira vez pisa novamente na academia onde aconteceu aquela agressão. Ele está conosco agora aqui e, inclusive, a motivação daquele dia da agressão, da violência, da brutalidade, foi simplesmente o chamar a atenção para a questão desse saco de boxe aqui. Que, inclusive, veja só, esse é o saco de boxe que motivou aí o professor a dar um soco no Wabir Khalil. O Wabir Khalil está aqui. Wabir, primeiramente, a gente agradece de você nos receber no local onde você pisa pela primeira vez, após tudo acontecer com você. O que exatamente, primeiramente, primeira pergunta, aconteceu naquela quinta-feira por volta de 11h30 da manhã? Naquele dia eu liguei para ele, né, para que ele pudesse vir até aqui a academia e a gente pudesse achar uma solução para o saco de pancada, uma vez que o próprio Henrique que nos reclamou do problema dele, né, que ele estava caindo pó do gesso sobre o olho de quem estava utilizando o saco. A gente tinha achado uma primeira solução, que foi fazer aquele revestimento de alumínio, né, sobre ali a corda de aço do box. Só que continuou tendo problema, né, e o próprio Henrique nos reclamou, né, que continuava saindo o pó daqui dessa parte mais baixa aqui do gesso. Então, naquele dia eu liguei para ele, pedi para que ele descesse, para que a gente pudesse achar uma solução, né, para melhor deixar o saco de boxe aqui na academia. Ele desce, né, eu mostro para ele aqui a situação, e aí em um dado momento eu coloco que, dependendo da situação, a gente poderia colocar esse saco de pancada igualmente lá na academia do Bloco B. E aí o Henrique não é favorável, ele me mostra também uma solução que ele traz de uma outra academia, e aí eu digo para ele que aqui, pelo fato do desenho da sanca, não seria possível a gente fazer da maneira que ele queria.
E aí, nesse mesmo momento que eu falo para ele que não seria possível fazer, é a hora que ele questiona o funcionário, começa a questionar ele o porquê dele estar aqui trabalhando e por que ele não achava uma solução. E aí, nesse momento, eu percebo que ele tem essa alteração de voz e essa alteração de, vamos dizer assim, de humor. É o momento em que ele me ameaça com um soco, né? E aí, na própria imagem, vocês verem que é o momento que eu coloco a mão no rosto e dou um passo para trás. A minha imagem só lembra o momento em que ele ameaça o murro. Então, dali em diante, minha mente ela se fecha e eu só vou lembrar realmente o que vem acontecer 10 minutos depois. Então, naquele período em que eu fico caído, em que eu levanto, em que eu me ajoelho, aquilo ali tudo, minha mente está desligada. Agora você é levado ao hospital, inclusive uma rede particular, né, no plano piloto. Ali você recebe atendimento, você vai direto para a UTI com lesões graves disso que aconteceu, né? Na verdade, no primeiro momento, nem eu imaginava que eu estava com esse tipo de lesão. Né? Eu saí daqui no primeiro momento para ir até a delegacia para registrar a ocorrência. E aí, na delegacia, quando eu chego, que faço o registro, que o agente vira e fala para mim, ó, se você quiser pode se encaminhar para o hospital, depois você faz o corpo de delito. Né? Mas aí eu passei, fiz o primeiro momento de corpo de delito do IML e segui para o hospital só mesmo pelo fato de sentir que a boca estava inchada de um murro que foi desferido. E aí, ao chegar no hospital, né, ao relatar para a médica, e aí ela me encaminha para fazer os primeiros exames, as primeiras tomografias, tanto da face quanto craniana, e aí no final do dia é que sai o resultado, que eu estava tendo a hemorragia e que eu tinha que ser encaminhado para a UTI. Tanto que até aquele momento, nem meus familiares, ninguém estava sabendo do que tinha acontecido aqui na academia. Quem era o Henrique morador? Você que está aqui como síndico há quase 2 anos. Era um cara tranquilo? Era um morador de boa, vamos dizer assim? É exatamente assim. Quando eu assumi o condomínio, as pessoas me falavam do Henrique, do temperamento dele, que era estourado, de alguém que estourava, enfim. Tive a experiência na Assembleia, né, há uns 10 meses atrás, uma Assembleia, em que nós vimos o temperamento dele estourado com o subsíndico. Eu sabia lidar com o Henrique porque eu sabia que ele tinha um temperamento forte, então eu já não fazia as coisas para fazer ele perder, vamos dizer assim, o temperamento dele. Com relação a tudo que aconteceu, né? Você levou esse soco, teve lesões, teve hemorragia, acabou quebrando um dente. Lógico, a lesão não é só física, tem a emocional. Sim. Você conseguiria perdoar o Henrique? Sim. Eu consigo perdoar o Henrique, só que eu quero deixar claro uma coisa, Tatuzinho. Uma coisa é eu perdoar, eu dizer eu te perdoo, eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva, eu não tenho nenhum tipo de ressentimento de você quanto pessoa. Outra coisa é eu dizer, eu não vou, eu não quero que você tenha nenhum tipo de punição. Não, isso aí não. Na verdade, eu quero que o Henrique ele tenha consciência de que ele errou, de que ele fez algo que foi mal, foi ruim para alguém, que ele causou um dano não apenas a uma pessoa, mas a uma família, porque, por exemplo, minha família está toda abalada, minha mãe, meus irmãos. A minha estrutura física mesmo no condomínio, o condomínio Luna Park, ele está abalado com o ocorrido aqui, entendeu? Tem moradores que não querem permanecer no condomínio após a violência. Então, assim, errar é humano, mas pagar pelo erro também é. Em poucas palavras, para encerrar essa entrevista agora, como que o Arbi Kalil, 42 anos, jornalista, cidadão, síndico, ser humano, como você disse, hoje, atualmente, você tem um pouco de medo. Em poucas palavras, como é que você se vê no futuro, mediante a tudo isso que aconteceu, a repercussão que teve, não só aqui no DF, mas no Brasil, hoje em dia com as redes sociais, pelo mundo afora?
Tatuzinho, na verdade, eu não pensei em nada disso. A única coisa que eu estou pensando agora é na minha vida, na minha saúde. Eu ainda estou tendo sequelas, né? Você pôde perceber no meu jeito de andar, no meu jeito de falar ainda. Eu não consigo ainda parar e pensar. Minha cabeça, até imagens, por exemplo, eu andando de carro, por exemplo, eu não consigo assimilar as imagens, né? Porque a cabeça ainda não está trabalhando. Então, eu acho que nesse momento, o que eu quero pensar é na minha saúde, é na minha recuperação de alguém que não tinha nenhuma sequela, não tinha nenhuma doença e que hoje corre o risco de ter algum tipo de sequela. Então, hoje, o meu pensamento é só esse: saúde, minha saúde. O professor de artes marciais que deu um soco no síndico, Calil, de 42 anos, Henrique Paulo Sampaio Campos, de 49 anos, se apresentou na 21ª DP de Taguatinga Sul. Mas na delegacia, o acusado permaneceu calado. O caso está sendo acompanhado de perto pela Polícia Civil e foi registrado como lesão corporal grave. Grande Calil, aqui do comando do nosso Balanço Geral, eu quero agradecer em primeiro lugar o seu carinho, a sua atenção à produção do nosso programa e quero aqui desejar a você muita saúde para que você possa tocar a sua vida do jeito que você vinha tocando, com muita saúde. E evidente, você tenha certeza disso. Por favor, vem cá, por favor, muito obrigado. Conversando aqui com o Calil Clóvis. Você, Calil, tem a certeza absoluta que o Balanço Geral não vai esquecer esse caso. Esse caso não vai virar mais um e cair numa rotina, fica se repetindo, apareceu outro caso. Não, nós vamos acompanhar atentamente. O professor compareceu ao delegado responsável, disse que só vai falar em juízo e nós vamos acompanhar passo a passo.